no qual se instala a confusão. "O que fazes aqui?" perguntou Jared. Atrás dele ouviu Simon e Mallory exclamarem em uníssono: "Pai!" O cabelo negro do pai estava um pouco despenteado e tinha a fralda da camisa fora das calças de um dos lados, mas era ele, sem dúvida. Os olhos do pai arregalaram-se. "Jared, Simon, Mallory, graças a Deus estão bem." Jared franziu um pouco as sobrancelhas. Sentia que alguma coisa não estava bem. Mais uma vez olhou em volta. Do outro lado do varandim, viu goblins à espera na escuridão, empunhando tochas. O que é que se estava a passar? "Depressa", disse Mallory. "Temos de despachar-nos, Jared. Solta a mãe, eu trato do pai." Jared inclinou-se e tocou na face pálida da mãe. Estava fria e pegajosa e os seus óculos tinham desaparecido. "Está sem sentidos", constatou. "Está a respirar?" perguntou Mallory, estacando. Jared encostou a mão aos lábios da mãe e sentiu a sua respiração tenue. "Ela está bem, está viva." "Viste o Mulgarath, o ogre?" perguntou Simon ao pai. "Houve uma agitação lá fora", respondeu o Sr. Grace, "mas não vi nada depois disso." Mallory mexeu desajeitadamente na roldana e lá conseguiu baixar as mãos do pai. "Como é que eles te conseguiram trazer da Califórnia?" O pai abanou a cabeça com um ar cansado. "A vossa mãe telefonou-me a contar como estava preocupada com o vosso estranho comportamento e posterior desaparecimento. Vim logo que pude, mas os monstros já estavam lá em casa. Foi horrível. A princípio tive dificuldade em acreditar no que estava a acontecer. E eles não paravam de falar num livro. Que livro é esse?" "O nosso tio Arthur", começou Jared. "Na verdade, é o tio-avô da mãe. O nosso tio-bisavô", esclareceu Mallory enquanto tentava desfazer os nós. "Isso mesmo. Bem, e ele interessava-se por criaturas fantásticas." Jared desamarrou a mãe enquanto falava, mas mesmo livre das suas amarras ela não se mexeu. Jared alisou-lhe o cabelo para trás, desejando que ela abrisse os olhos. "O irmão dele foi comido por um troll", acrescentou Simon. Jared fez um movimento afirmativo com a cabeça, olhando nervosamente em volta. Quanto tempo teriam até serem descobertos? Será que tinham tempo para estas explicações todas? Agora que tinham encontrado a mãe, tinham era de sair dali, o mais depressa possível. Portanto, escreveu um livro sobre criaturas fantásticas. O livro continha coisas que nem algumas das criaturas sabiam. Porque, ao que parece, a maior parte do tempo elas nem querem saber umas das outras, explicou Mallory. Como iriam fazer para que a mãe descesse as escadas? Conseguiria o pai levá-la ao colo? Jared tentou concentrar-se na explicação. Tinham de certificar-se de que o pai compreendia a situação. Mas as criaturas fantásticas não queriam que uma só pessoa tivesse tanto poder sobre elas, portanto tentaram recuperar o livro. Como o tio se recusou a entregar-lhe, eles capturaram-no no lugar do livro. "Os elfos capturaram-no", disse Simon. "Ai, sim?" O pai das crianças tinha um brilho estranho no olhar. Jared suspirou. "Olha, pai, sei que é difícil acreditar nisto tudo, mas olha em volta. Isto parece-te o cenário de um dos teus filmes?" "Eu acredito em vocês", disse o pai baixinho. "Para encurtar uma história muito longa, nós encontramos o livro", resumiu Mallory. "Mas depois perdemos-lo outra vez", ajudou Simon. "É o ogre que o tem." "E ele tem um plano idiota para dominar o mundo", acrescentou Mallory. As sobrancelhas do pai ergueram-se, mas disse apenas: "Então agora que o livro desapareceu, todo aquele conhecimento desapareceu com ele? Não há nenhuma cópia? É uma pena." "O Jared lembra-se de muita coisa", disse Simon. "Aposto como seria capaz de escrever, ele próprio, um livro." Mallory concordou com a cabeça. "E aprendemos mais algumas coisas além das que estavam no livro, não é, Jared?" Jared sorriu baixando os olhos. "É, acho que sim", respondeu finalmente. "Mas gostava de me conseguir lembrar de mais coisas." O pai rodou os pulsos recém-libertados e esticou as pernas. "Lamento não ter vindo há mais tempo. Nunca devia ter-vos deixado, a vós e à vossa mãe, sozinhos. Mas quero redimir-me, quero ficar convosco." "Nós também sentimos a tua falta, pai", afirmou Simon. Mallory olhou para as botas. "Pois sentimos." Jared não se manifestou.
Alguma coisa nesta situação toda parecia demasiado fácil. Tinha a sensação de que algo estava errado. Mãe, chamou baixinho, abanando a mãe. O pai abriu os braços. Venham dar um abraço ao vosso pai. Simon e Mallory abraçaram-no. Jared olhou para baixo para a mãe e começava relutantemente a atravessar a divisão enquanto o pai disse: Quero que fiquemos todos juntos de agora em diante. Jared destacou. Queria tanto que isso fosse verdade, mas não sentia que fosse. O pai jamais diria isso, afirmou. O pai agarrou-o por um braço. Não queres que voltemos a ser uma família? É claro que quero, berrou Jared, dando um puxão, libertando o braço e recuando. Quero que o meu pai pare de ser um idiota e que a mãe não ande sempre triste. Quero que o meu pai pare de falar constantemente sobre si próprio, dos seus filmes e da sua vida, e que se lembre de que eu sou o inútil que quase foi expulso da escola, que o Simon é aquele que gosta de animais e que a Mallory é a esgrimista. Mas isso não vai acontecer e tu não és o pai. Quando Jared olhou para cima, para os familiares olhos de cor de avelã do pai, estes começaram a mudar de cor até ficarem amarelo pálidos. O corpo do pai começou a alongar-se e a encher até se transformar numa forma maciça, envergando os restos esfarrapados de uma indumentária outrora rica e fina. As suas mãos transformaram-se em garras e o seu cabelo negro entrelaçou-se, tomando a forma de ramos. Mulgarat! Exclamou Jared. O ogre enrolou um braço à volta do pescoço de Mallory enquanto agarrava Simon com o outro. Anda cá, Jared Grace! Trovejou a voz de Mulgarat, muito mais grossa que a do Sr. Grace. A criatura caminhou em direção ao varandim, ainda segurando Simon e Mallory. Rende-se, caso contrário, atira os teus irmãos para o meu fosso de vidro e ferro. Deixa-os em paz, exclamou Jared tremulamente. Já tens o livro. Não posso fazer isso, respondeu Mulgarat. Vocês sabem o segredo que faz acelerar o crescimento dos dragões e sabem como matá-los. Conhecem o ponto fraco dos meus goblins. Não posso permitir que escrevam um outro livro. Foge, berrou Mallory. Pega na mãe e foge. Com estas palavras deu uma dentada no ogre. A criatura riu-se e apertou ainda mais o braço que tinha em torno dela, levantando-a no ar. Achas que a tua débil força pode competir com a minha, rapariga humana? Simon deu-lhe um pontapé, mas o enorme monstro nem pareceu notar. Nisto ouviu-se um gemido vindo do outro canto da divisão, e Jared virou-se um pouco para olhar nessa direção. A mãe mexeu e abriu os olhos, que se arregalaram quase de imediato. Richard? Pensei ter ouvido... Oh, meu Deus! Não vai acontecer nada, mãe, disse Jared rezando para conseguir manter a voz firme. De alguma forma, o facto da mãe estar a ver aquilo tornava tudo ainda mais horrível. Mãe, diz-lhe que fuja, gritou Mallory. Os dois, fujam daqui. Calada, miúda, ou parte o pescoço, rugiu o ogre. Contudo, ao dirigir-se a Jared, a sua voz suavizou-se. É uma troca justa, não é? A tua vida pela vida dos teus irmãos e da tua mãe. Jared, o que está a acontecer? Perguntou a mãe das crianças. Jared tentou manter a calma. Tinha medo de morrer, mas seria muito pior ver sofrer os irmãos e a mãe. Os dedos do ogre já pareciam estar a soltar-se, preparando-se a qualquer momento para deixar cair Simon e Mallory. Tu não nos libertarás, mesmo que eu prometa não escrever outro livro. Mulgarat abanou a cabeça lentamente, os seus olhos irradiando um brilho maléfico de satisfação. Solte-os! A voz da Sra. Grace transmitia pânico. Põe os meus filhos no chão. Jared, o que estás a fazer? Foi então que Jared reparou na espada de Mallory abandonada no chão. A visão da arma fez com que conseguisse focalizar os pensamentos. Tinha de se concentrar e engendrar um plano. Lembrou-se do que Arthur tinha dito sobre os ogres, que eram dados à fanfarronice. Só esperava que esse não fosse diferente. Desisto. Vou até aí. Não, seu idiota, gritou Mallory. Não faças isso, Jared, berrou Simon. Mas antes disso,
Jared engoliu em seco, rezando para que o ogre mordesse o isco. Há uma coisa que quero saber. Por que estás a fazer tudo isto? Por que agora? Mulgarat mostrou todas as dentuças que tinha na boca. Vocês, os humanos, apoderam-se de tudo e ficam com o melhor para vós próprios. Vivem em palácios, comem verdadeiros banquetes e vestem-se com sedas finas e veludos, como se fossem reis. Nós, os que vivemos para sempre, que fazemos magia e temos poder, temos de tolerar ser espezinhados pelos da vossa espécie. Mas agora basta. Há muito que planeio isto. A princípio pensei que teria de esperar que os meus dragões crescessem. O tempo está do meu lado. Mas graças ao livro pude acelerar os meus planos. Desde que tenham leite suficiente, os dragões são bastante dóceis, sabias? E certamente já te deves ter apercebido da rapidez com que o leite os faz crescer e como os torna poderosos. Os elfos são demasiado fracos para me deterem, e os humanos nem darão conta do que está a acontecer. É a minha oportunidade, a Era de Mulgarat, a Era dos Goblins. A Terra terá um novo senhor. Jared inclinou a cabeça para o lado, rezando para que Mulgarat estivesse demasiado entretido para reparar, e sussurrou para o capuz. Dedalete, consegues fazer com que as correntes do corrimão se enrolem à volta das pernas da Mallory e do Simon? Dedalete mexeu-se e respondeu num sussurro. Para o fazer tenho de ir para o chão. Eu mantenho-o distraído, disse Jared baixinho. Depois, levantando a voz, dirigiu-se ao ogre. Então, por que é que mataste os anões? Não entendo. Eles queriam ajudar-te. Eles tinham o seu próprio sonho de um mundo de ferro e de ouro. Mas que gozo daria governar um mundo assim? Não, eu quero um mundo de carne, sangue e osso. O ogre sorriu novamente, como se tivesse gostado do som destas palavras, e depois olhou para baixo, para Jared. Chega de paleio. Vem cá. E o livro de Arthur? Perguntou Jared. Ao menos diz-me onde está. Isso é que eu não digo, respondeu Mulgarat. Agora está fora do teu alcance. Só quero saber se teria sido capaz de o encontrar, insistiu Jared. Um sorriso cruel distorceu as feições do ogre. Na verdade, se tivesses sido mais esperto, tê-lo-ias encontrado. É uma pena que sejas uma mera criança humana. És um fraco adversário. O livro tem estado debaixo do meu trono este tempo todo. Sabes, informou Jared, matamos os teus dragões. Espero que isso não prejudique muito o teu plano tão inteligente. Mulgarat mostrou-se genuinamente surpreendido. Depois as suas sobrancelhas juntaram-se, tal era a sua fúria. Pelo canto do olho, Jared conseguia ver as correntes a desenrolarem-se e a serpentearem pelo chão como víboras. Uma delas desenrolou-se à volta da perna de Mallory e a outra rodeou a cintura de Simon. Quando o metal lhe tocou na pele, Mallory estremeceu. Uma terceira corrente deslizou em direção ao tornozelo de Mulgarat, e Jared torceu para que o ogre não se apercebesse disso. Mas a pausa de Jared foi suficiente para despertar a atenção de Mulgarat. A criatura olhou para baixo e detectou Dedalete que corria pelo chão. O ogre pontapeou o duende, o seu pé gigantesco atirando-o para o outro lado da divisão, onde caiu, como uma luva amarfanhada ao lado da Sra. Grace. As correntes pararam de deslizar. O que é isto? Berrou Mulgarat, pisando os elos que estavam junto dos seus pés. Estavas a tentar enganar-me? Jared avançou a correr e pegou na espada prateada de Mallory. Mulgarat riu-se e largou Simon e Mallory pela borda do varandim. As duas crianças gritaram e depois ficaram em silêncio enquanto o grito da Sra. Grace parecia não ter fim. Jared não fazia ideia se as correntes teriam aguentado. Não sabia nada. Tinha vontade de vomitar e sentia a fúria borbulhar dentro dele. Via tudo minúsculo e distante e sentia o peso da espada na mão, como se ela fosse a única coisa real que existisse no mundo. Jared ergueu-a no ar. Lá longe alguém chamava o seu nome, mas não quis saber. Nada mais interessava. No preciso momento em que ia dar um golpe de espada, viu a expressão de satisfação estampada na carantonha do ogre. Era como se estivesse a fazer precisamente o que Mulgarat esperava.
como se estivesse a entrar no jogo dele. Se movesse a espada, estaria a medir forças com o ogre e o ogre venceria. Jared mudou abruptamente a direção do seu golpe e espetou a ponta da espada no pé de Mulgarad. O ogre uivou de surpresa e de dor, erguendo o pé ferido no ar. Jared largou a espada e agarrou na corrente que estava sob o outro pé da criatura, puxando-a com tanta força quanto a tinha. Mulgarad cambaleou para trás, tentando recuperar o equilíbrio, mas no momento em que as barrigas das suas pernas tocaram nas correntes da vedação, Jared deu-lhe um valente encontrão. O peso do ogre fez com que as correntes se soltassem da parede e ele caiu do varandim. Jared correu para a borda do varandim. Para seu enorme alívio, os irmãos estavam pendurados sobre o fosso, com as correntes enroladas à volta da cintura de Simon e da perna de Mallory. Os dois chamavam por ele com vozes sumidas. Um sorriso começou a formar-se nos lábios de Jared, mas depois viu Mulgarad com o punho fechado sobre uma corrente, o seu corpo transformando-se num dragão contorcente. Um monstro começou a subir, serpenteando na sua direção. Cuidado! Gritou Jared. Simon, que estava mais perto do monstro, tentou atingi-lo com o pé, mas apenas conseguiu pôr as correntes a balançar perigosamente. Mallory e Simon gritaram quando o irmão se debruçou o máximo que era capaz e cortou novamente o ar com a espada. Desta vez atingiu a corrente do ogre, rebentando-a e cravando-se na parede do palácio. Mulgarad começou a transformar-se mais uma vez, enquanto o ogre caía em direção ao fosso de vidros dentados. O seu corpo tornava-se cada vez mais pequeno, até finalmente se transformar numa andorinha. O pássaro voou para fora do fosso, dirigindo-se à multidão de goblins. Em escassos momentos, Mulgarad iria liderar esse exército para o interior do palácio. A família Grace não teria escapatória possível. Mas de repente, enquanto o pássaro virava, preparando-se para voar de novo para o sítio onde estavam as crianças, a mão de um hobgoblin esticou-se no ar, veloz como um raio, e fechou-se sobre ele. Aconteceu tudo tão depressa que nem Jared teve tempo para expressar a sua surpresa. Nem o ogre teve tempo de mudar novamente de forma. Procónio arrancou a cabeça do pássaro à dentada e mastigou-a 2 vezes, todo contente. Maldito hálito de camelo, disse enquanto engolia. Jared não se conteve e desatou à gargalhada.